Olá, turmas, tudo bem? Eu sou o professor Kim Raoni e quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão acompanhando a nossa aula de Educação Física de número 11, Objetos de Conhecimento, Lutas do Brasil, Detalhamento, Capoeira, Ruca-Ruca. Então vamos lá, vamos conhecer aí sobre essas duas modalidades de luta muito interessantes. Venham comigo! Muito bem, gente. Então, as lutas é mais uma das categorias que compõem o grande conjunto de movimento que é a cultura corporal. Então, assim como existe a ginástica, as danças, os esportes, as lutas também conquistaram seu espaço dentro desse grande conjunto, dadas suas características muito intrínsecas, né, muito específicas dela própria, que a distingue das demais práticas. Então, as lutas vão sempre compor aquelas práticas onde dois ou mais oponentes eles tentam derrotar um ao outro por meio da utilização de técnicas de ataque e defesa, que pode ser mediante o uso de torções, desequilíbrios, atingindo alguma parte do corpo. Então, vai variar para cada tipo de luta. E dentre esse vasto conjunto de práticas que são as lutas, nós temos aquelas que são próprias aqui do Brasil. Olha só, né? Vocês já pararam para pensar, será que nós temos lutas brasileiras, né? Será que isso daí é coisa somente de lá do Extremo Oriente, o pessoal lá que desenvolveu o Kung Fu, judô, né? Será que isso daí faz parte somente lá do povo do Oriente? A verdade é que não. Na verdade, muitos lugares desenvolveram seu estilo próprio, seu próprio código relacionado a práticas de defesa, a práticas de preparação militar, né? E isso envolve, então, o conceito também de lutas. E aqui no Brasil também nós tivemos o desenvolvimento dessas práticas, né? Então, por isso é importante nós estudarmos as lutas como uma expressão cultural aqui no Brasil, porque é assim que elas se manifestam por aqui, né? Elas também expressam a nossa identidade enquanto povo brasileiro. Então, as lutas são práticas corporais que envolvem técnica, estratégia e também tradição, dado o seu surgimento muito antigo, né, que remonta à própria história da construção, né, do nosso país, do Brasil, né? Então, é carregado também de tradição, dessa questão da característica do povo, do que foi colocado ali, que compõe todos os seus elementos, né? Então, exige técnica, exige estratégia, e tudo isso vem desde lá da pré-história, a partir do momento em que o ser humano começou, então, a procurar meios de se defender dos ataques dos predadores, dos grupos inimigos, né, que também tentavam atacar, dizimar eles. Então eles passaram a pensar numa maneira de se defender e também de atacar, quando precisavam caçar, quando precisavam também enfrentar uma tribo inimiga, né, um grupo diferente. Então eles foram desenvolvendo essas práticas, utilizando tanto o próprio corpo, como também alguns elementos que eles foram vendo e adaptando, né? Pedaço de pedra foi lascando até virar uma pedra bastante afiada, que eles podiam cortar a carne. Se colocasse na ponta de um pedaço de madeira, eles então teriam ali uma lança, teriam uma flecha e assim por diante. Então à medida que foi avançando no tempo, essa prática corporal das lutas foram sendo passadas de geração em geração, sendo aprimoradas e cada vez mais evoluídas, a ponto de as sociedades antigas, né, já mais complexas, começavam também a colocar significados nessa prática. Para os gregos, por exemplo, os helênicos, a prática da luta corporal
tinha o mesmo significado que as outras práticas corporais também, que era um culto às divindades, né? Era uma forma de agradar as divindades. Então eles viam nas competições, nas Olimpíadas, entre outras competições que haviam lá nas cidades e estados, eles viam uma forma tanto de praticar a performance corporal, como também de culto aos deuses, né? De fazer uma prática relacionada às suas crenças, certo? Então, para ver como isso está mesclado, algumas civilizações também colocavam isso, por exemplo, a egípcia. Os romanos, por outro lado, já foram mais práticos, né? Eles já viam meramente como uma forma de preparação militar. O que eles queriam era realmente tornar os homens guerreiros, né? Que pudessem ser soldados e que pudessem ser capazes de conquistar, né? Então, isso foi sendo transformado ao longo do tempo. Já lá para o Oriente, a ideia era outra. A ideia era que, além de preparar guerreiros, era necessário também preparar o indivíduo para si mesmo, para o seu interior, voltado para as descobertas do seu próprio interior, do seu próprio eu, né? Então, buscando sempre elevação do espírito, né? Então, para ver como que tem essa relação no Oriente já da prática corporal com também o desenvolvimento mental, social, afetivo, espiritual. Então, tem uma relação aí de filosofias e princípios que estavam orientando a prática corporal lá no Oriente, né? Então, aqui no Brasil, essas práticas de lutas, né, elas carregam histórias de resistência, identidade e pertencimento. Então, aqui no Brasil, nós tivemos sim muitas lutas originárias, né, principalmente dos povos indígenas, como a gente vai ver logo mais. E as lutas principais conhecidas, né, hoje em dia, elas são marcadas justamente por essas histórias de resistência, porque está relacionado ao povo que foi historicamente colonizado e aí foi subjugado, né, e uma forma deles resistirem à colonização e também ao extermínio do seu próprio povo era colocando, né, era praticando essas atividades que estavam relacionadas à sua identidade, à identidade do seu povo. Então, por isso que são histórias de resistência, de identidade, pertencimento, né? Uma vez que eles também precisavam se sentir parte de um grupo, sentir parte ali do grupo deles, onde eles pudessem ter aquele orgulho, ter aquela identidade preservada, né? E não deixar sumir com o processo de colonização, né? Então, as lutas elas estão no Brasil relacionadas a estes aspectos. Então, nesta aula, nós vamos conhecer duas lutas brasileiras, a capoeira e o ruca-ruca, valorizando seus códigos, rituais e significados. Então, nós vamos ver esses aspectos tradicionais relacionados à sua história e todos esses aspectos nós falamos de identidade, pertencimento, resistência. Tá bom? Então, o primeiro deles vai ser relacionado à capoeira, né? A tão famosa capoeira. É um patrimônio cultural brasileiro, né? Ele foi tombado, então é algo que a gente precisa sempre estar realmente colocando nos nossos estudos. Faz parte mesmo como um objeto de conhecimento, a gente precisa estudar porque ele carrega muito a identidade do nosso povo. Lá fora, se você falar para alguém capoeira, eles sempre vão saber, a capoeira, Brasil, está relacionado com Brasil. Por quê? Porque é aqui onde surgiu a capoeira. Então, qual é a origem de onde surgiu a capoeira, né? Existem três correntes diferentes, tá? A primeira delas é a que remonta à origem africana, né? Então, existe uma teoria que afirma que a capoeira já veio, né, como conhecimento dos povos cativos que foram sequestrados lá da África para serem escravizados aqui na colônia brasileira, né? Então, na colônia portuguesa. Então, acreditava-se que
as pessoas que vinham de lá já sabiam ah, muitos dos movimentos usados na capoeira, né? Já uma outra corrente diz que ela foi criada pelos afrodescendentes, ou seja, pelas pessoas que já estavam aqui no Brasil, né? Os filhos das pessoas escravizadas, né? Os próprios escravizados, e que ao fugirem, aqueles que conseguiam fugir e aí estabeleciam aquelas comunidades quilombolas, né? Os quilombos, e aí como uma forma de resistência, de lutar, né? Já que eles não tinham acesso a armas de fogo para lutar com armas, né, em pé de igualdade com a, a elite colonizadora, né? Então, eles precisaram aprender e desenvolver uma forma de se proteger com o próprio corpo e com os materiais à disposição, faca, estiletes, né, canivetes e assim por diante. Então, acredita-se que nessa corrente que foram os afrodescendentes, ou seja, os escravizados que já estavam aqui no Brasil e seus filhos, né, que desenvolveram essas técnicas. E outra corrente que diz que, na verdade, a capoeira é de origem indígena, né, que pode ter até um certo sentido, uma vez que todo o conhecimento das milhares de nações indígenas que haviam aqui no Brasil, só para você ter ideia, quando os portugueses desembarcaram aqui em 1500, a população estima-se que era de mais de 2.000 pessoas, né? Eram muito grandes, tinha muita gente por aqui já, né? Então imagina tantos povos assim já espalhados pelo Brasil deviam ter muito conhecimento ali já estabelecidos, né? Há tantos anos que eles já moravam aqui no Brasil, nas nossas terras, que são deles também. Então, possivelmente, eles também acumulavam grande conhecimento também de lutas, uma vez que também eles são povos guerreiros, né? Antes mesmo dos colonizadores, muitas nações indígenas já viviam em guerra com outros grupos, né? Eles também entravam em guerra uns com os outros, eles também se enfrentavam. Então eles deviam com certeza dominar muita técnica também de luta, muitas técnicas marciais, estratégias, né? Baseado no terreno onde eles viviam, né? Um terreno com mata atlântica, com selva amazônica, com todo tipo de aspectos geográficos, né, do nosso território. Então, esse conhecimento, com certeza, ele foi perdido, porque é uma tática da colonização, é você apagar da história, de todos os registros, todos os conhecimentos, todos os elementos, tudo que remonte à cultura que você quer escravizar, que você quer dominar. Então, para você poder dominar aquele grupo, você precisa apagar tudo. Você precisa fazer eles acreditarem que eles não existem, não têm história, que eles não têm conhecimento, que não tem nada de importante neles e que o que interessa é a sua cultura, é o seu conhecimento. Então, com certeza, de tudo isso que foi apagado historicamente, havia sim muito conhecimento de lutas, né, pelos povos indígenas. Então, o que a gente pode dizer? Eu prefiro, na verdade, uma teoria que abarca todos esses três aqui. Uma teoria que diz o seguinte, que havia-se já o conhecimento, né, de algumas técnicas de uso de instrumentos musicais que veio lá do povo que já veio da África com esses conhecimentos. Chegando aqui, também foi passado de geração em geração, né, para os filhos, para os netos das pessoas escravizadas. E nessa miscigenação, nesse encontro de culturas dos negros com os indígenas que também eram escravizados e se encontravam também lá nos quilombos, né? Então havia também esse encontro aí de culturas
Então, com certeza também houve aí um intercâmbio, né, com os conhecimentos dos afrodescendentes, com os indígenas. E aí, então, nesse bolo todo, nesse caldo, foi surgindo então a capoeira. O próprio nome é um nome indígena, né, que significa mato que é mato baixo, né? Mato que é rasteiro. Então, esse nome indígena, ele dá uma ideia também de que houve aí uma influência indígena que não é somente relacionada ao nome, mas também, com certeza, as técnicas e também a outros aspectos da capoeira, tá bom? Muito bem, agora que a gente já viu sobre a origem, vamos ver sobre os códigos e rituais da capoeira. Então a capoeira mistura luta, dança, música e jogo corporal. A prática da capoeira é feita em roda com instrumentos como berimbau, atabaque e pandeiro. Olha só a imagem desses instrumentos, né? Nós temos aí o esse tambor, né, que é o atabaque, tem aí o berimbau, que parece esse arco aí, né, com um coco ali, uma uma, um, um instrumento ali meio oco, né, que produz o som muito específico do berimbau, e o pandeiro, né, que é esse instrumento aí bem curtinho, né, e que ele tem aquele som próprio também, muito usado também em outros ritmos, como pagode, samba, né? Então, para ver como está muito relacionado com o surgimento também de outros elementos culturais brasileiros, né? Inclusive na música. Então, esses são os principais instrumentos aí da capoeira. Então, ela envolve rituais como a formação da roda, a saudação ao berimbau e o canto coletivo. Os códigos são transmitidos oralmente e corporalmente, como o respeito ao mestre, o ritmo da música e a leitura dos movimentos do parceiro. Então, gente, a capoeira não é relacionada somente ao movimento acrobático que a gente vê naqueles vídeos, né? O pessoal fazendo piruetas e chutes altos e coisas muito elaboradas. Não é somente o movimento pelo movimento, é um misto de tudo. Ali tem a prática da luta misturado com o jogo, né? O jogo está relacionado ao quê? Está relacionado com o aspecto lúdico, o aspecto de brincar, de você, no meio da roda, você chamar alguém, né? Ei, vamos brincar aqui, né? Tudo dentro do código deles, né? Vamos, vem cá, entra na roda aqui comigo e vamos jogar capoeira. O que é o jogo? É ver quem vence, né? O jogo é sempre assim, é um tentando vencer o outro. Como? Como que vence? Ah, quem é, não conseguir escapar ou desviar do golpe, aí perdeu, né? Então, é lógico que isso vai variar. Os mais iniciantes não precisam encostar no corpo do outro, né? Aí vai avançando um pouco, aí já faz os movimentos um pouco mais rápidos. Se encostar, né, um chute, uma joelhada, alguma coisa assim, vai ser num nível mais leve, mais suportável. Já os mais avançados, aquele pessoal mais avançado, eles já jogam com bastante velocidade, né? Que só se torna muito perigoso para quem não souber. E aí, se acertar, pode ser até pode machucar bastante, né? Então, isso vai variar de níveis. Isso é o jogo. É você tentar ver as suas habilidades, estratégias, técnicas, tentando subjugar o outro, né? Mas sempre naquele clima de camaradagem, de fraternidade, de brincadeira mesmo, não com aquele sentimento de querer mesmo derrotar o outro, não, não é isso. Sempre ao ritmo da música, né? Você fazer os movimentos no ritmo da música, sentindo o sabor do ritmo, como se estivesse dançando. Aí vem o outro elemento, olha, o terceiro elemento que compõe a capoeira, que é a dança, né? Então, na capoeira tem como principal algo assim básico deles, que é a música
feita por aqueles 3 instrumentos lá, né? O berimbau, o atabaque e o pandeiro. Então, se não tiver, tentem assistir um vídeo de capoeira no mudo, né? Tira o som completamente e tenta assistir um vídeo de capoeira no mudo. Não vai ser a mesma coisa. Parece que não tem vida, parece que não é capoeira, né? O que faz a capoeira é a música. Então, ali naquele ritmo, você vê que eles realizam o movimento no ritmo. Não dá para você fazer no ritmo mais rápido se a música tá tan tica tan tan tica tan tan tica tan tan, né? Então, tem que ser naquele ritmo que está sendo ali regido pelos movimentos. À medida que vai aumentando o ritmo no berimbau, o ritmo também no movimento vai acelerando. Então está tudo coordenado. E tem a parte também do significado geral, que é a roda de capoeira, que é o quê? É todos juntos, é todo mundo ali se confraternizando, é todo mundo ali é, compartilhando momentos, né, se divertindo juntos, como se fosse um povo só. E junto com eles também, nas rodas mais tradicionais, eles também valorizam o aspecto da ancestralidade, né? Então, à medida que toca o berimbau e faz os movimentos, eles também estão homenageando os ancestrais, aqueles que criaram o movimento da capoeira, aqueles que resistiram e deram, graças a essa resistência deles, deram a vida aos que vieram depois, né? Então precisa ser lembrado, valorizado, memorizado, precisa ser homenageado por meio ali da capoeira. Então vejo como tem muitos símbolos, né? Muitos significados dentro só da capoeira. Então vamos falar agora dos elementos técnico-táticos da capoeira. Os movimentos da capoeira incluem esquivas, gingas, golpes e acrobacias. A estratégia consiste em observar, responder e improvisar. A ginga é o movimento base, que mantém o corpo em constante ação e prepara para ataques ou defesas. Então, o movimento básico da capoeira é a ginga, né? É aquele movimento de um para lá, outro para cá. Por quê? Porque esse movimento relaxa o corpo. A capoeira é o tempo todo relaxada, é você fazer os movimentos com mínimo de tensão no corpo. Se você fizer muito duro, né, que nem um robô, você acaba sendo atingido, o outro consegue ser mais rápido. Observem isso aí nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês sobre as técnicas da capoeira.
Muito bem, então aí estão alguns dos principais golpes da capoeira, né? E com relação a indumentária e os espaços de prática, vamos ver aí. A indumentária varia, mas geralmente inclui calça branca e camiseta com o símbolo do grupo. A prática ocorre em espaços abertos, quadras, centros culturais ou academias. A roda é o espaço simbólico onde tudo acontece: música, jogo e troca de saberes. Muito bem, então também se utiliza na capoeira um cordão, né, amarrado aqui na calça, que está relacionado à graduação, né? Assim como nas artes marciais de outros países, a capoeira também ela trabalha com graduação para mostrar a evolução dos praticantes, né? E isso vai variando a cor do cordão. À medida que eles vão avançando no nível de graduação, vai mudando as cores também do cordão que amarra a calça. Agora vamos passar para outra luta originariamente brasileira, que é o Ruca-Ruca, uma luta tradicional indígena. Então, o Ruca-Ruca é uma luta corporal praticada pelos povos indígenas do Alto Xingu, né, uma região ali do Pará, especialmente durante o ritual do Quarupi. É uma forma de demonstrar força, coragem e respeito entre os guerreiros. Os lutadores se enfrentam de joelhos, buscando derrubar o oponente. Observem aqui comigo, olha só essas lutas muito interessantes. Então, esses povos aí do Alto Xingu, né, eles têm o costume de realizar uma festa todo ano para homenagear aos seus ancestrais e também aos deuses, né, que eles acreditam. Então, várias tribos vinham se encontrar para realizar isso. Então, as lutas corporais indígenas não são meros esportes. Elas estão enraizadas no contexto social e espiritual de cada povo, com funções como ritos de passagem. Algumas lutas, como o Ruca-Ruca, são parte de rituais que marcam a transição dos jovens para a vida adulta. Celebrações e funerais, né, elas podem fazer parte de cerimônias importantes, como o Quarupi no Xingu, servindo para honrar os ancestrais. A preparação do combate é o seguinte, né, as lutas também tinham a função de preparar os guerreiros para a defesa do território, exigindo destreza e força. Além disso, ela tem um papel de fortalecimento social, porque a disputa de força e habilidade sem hostilidade fortalece os laços comunitários e a identidade do grupo. Então, quais são os códigos e rituais do Ruca-Ruca? Vamos ver aqui, ó. Antes da luta, há a preparação espiritual e física. Os lutadores se pintam com tinta de urucum, né, feita da planta do urucum, e genipapo. O urucum é vermelho, o genipapo é preto. E seguem regras tradicionais transmitidas pelos mais velhos. O combate é rápido e respeitoso, com gestos que indicam início e fim da disputa. Então, eles, no momento ali também como uma roda, né, todos os participantes se encontram ali no espaço central, né, da aldeia, e aí os lutadores eles iniciam primeiramente de forma ajoelhada e depois eles vão tentando derrubar um ao outro de costas no chão. Então a técnica envolve agarrar o adversário e desequilibrá-lo. Não há golpes violentos e o objetivo é derrubar com controle. A tática está na observação, na força e na postura corporal. É uma luta de contato direto, mas com forte dimensão ritual. Então, com relação à indumentária, é o seguinte: os lutadores usam trajes tradicionais com pinturas corporais e adornos. A luta acontece em espaços sagrados, geralmente em áreas abertas nas aldeias, durante cerimônias coletivas. O ambiente reforça o valor simbólico e comunitário da prática. Então, cada tribo tem a sua forma de se ornamentar, de fazer os desenhos próprios, né, no corpo. Os apetrechos utilizados, né, no corpo vai variar de aldeia para aldeia, né? Então, isso identifica o grupo do qual ele faz parte.
tá bom? E é isso. Então, as lutas brasileiras, elas são carregadas de identidade, respeito e cultura. A capoeira e Ruca-Ruca são mais que lutas, são expressões culturais que ensinam respeito, estratégia e pertencimento. Elas são expressões vivas de sua cultura, história e espiritualidade, transmitidas de geração em geração. Ao conhecer essas práticas, valorizamos a diversidade corporal e cultural do Brasil. A luta é também educação, memória e resistência. Então, gente, essas são algumas das lutas brasileiras e eu espero que todos vocês tenham gostado de conhecer. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.